Pensa na sua comida preferida. Agora pensa como que ela pode ficar ainda melhor. Talvez se a gente combinar com um vinho que você tomou e amou. Na teoria parece perfeito, mas nem sempre a sua comida preferida vai combinar com o seu vinho preferido. E eu aprendi isso da pior forma possível. Eu sou a B e o meu trabalho é fazer com que o vinho se torne parte das suas melhores experiências. Hoje eu vou te contar sobre um dia que eu errei feio e me fez entender o que está por trás da harmonização de vinho e comida para não errar nunca mais. Bom, Dia dos Namorados aqui em São Paulo é sempre um pouco caótico em restaurante, tem muita gente. Então eu e o Marcos, a gente tem o costume de ou cozinhar alguma coisa gostosa em casa ou pedir comida de algum restaurante e abrir um vinhão, um vinho especial, um vinho que a gente trouxe de viagem, ou um vinho que a gente está guardando ali para um momento específico, para um momento especial. O ano era 2017, a gente tinha recém voltado do Uruguai, que foi uma viagem super especial que a gente fez. Já falei sobre essa viagem aqui nos vídeos do canal. E foi uma das minhas primeiras imersões, assim, de fato, com o vinho. Eu lembro que a gente tomou vinho todos os dias da viagem e eu achava aquilo ali muito legal, porque o vinho não era uma coisa super que estava num pedestal, era uma coisa mais simples. A gente visitou vinícolas, a gente fez degustações, experiências. E uma das vinícolas que a gente visitou foi a vinícola Bolsa, que fica mais ou menos ali perto de Montevidéu. E lá a gente tomou um vinho que é o Montevidéu, esse é o nome do vinho, um vinho à base da uva Taná, que tem 14% de álcool. Esse é um dos vinhos que é um dos vinhos ícones da vinícola. E, na época, foi um dos primeiros vinhos, assim, tão ícones que eu tinha tomado na vida. Então, aquele vinho me impressionou bastante. Foi muito aquela coisa de uma primeira experiência com uma coisa mais premium. E a gente comprou uma garrafa, trouxe da viagem e guardamos para abrir num momento especial. E na minha cabeça, qualquer comida, qualquer momento com aquele vinho ia ficar incrível, porque eu tinha tido uma experiência muito boa com aquele vinho. Então, o Dia dos Namorados estava chegando, eu separei o vinho para abrir no Dia dos Namorados. Decidido o vinho, a gente nem sabia qual restaurante que a gente ia pedir, se a gente ia cozinhar, enfim. Chegamos à conclusão que a gente ia pedir comida de um restaurante que a gente gosta bastante aqui em São Paulo, que é um restaurante de comida coreana, o Coma. E esse restaurante, ele tem dois pratos que a gente sempre pede. O meu prato preferido deles é uma panceta glaciada, apimentada, guarda isso, que você envolve ela numa folha, assim, tanto folha de uva como alface, é uma delícia. Se você for de São Paulo, não deixa de experimentar esse prato desse restaurante. E outro prato que a gente costuma pedir é um arroz com kimchi, que ele é apimentado também, com omelete. Então, ovos, que não é a coisa mais fácil do mundo de harmonizar com vinho. Pois bem, pedimos os nossos pratos, eles chegaram, abrimos o vinho, expectativa lá em cima, dei a primeira garfada, dei o primeiro gole do vinho. E para quem não sabe, assim, a harmonização de vinho e comida, você não precisa necessariamente estar com as duas coisas ao mesmo tempo na boca. Mas se isso acontecer, tudo se intensifica. E eu queria testar aquilo ali, né? Porque na minha cabeça tudo ia ficar incrível com aquele vinho. A minha boca começou a pegar fogo. O vinho intensificou demais a pimenta do prato. E olha que eu gosto de pimenta, tá? Mas eu lembro que eu olhava pro Marcos assim e eu falava: nossa, ficou curiosa essa combinação, né? Ficou diferente. Eu não queria dizer que tinha ficado ruim, que não tinha ficado legal, porque a gente já tinha tomado aquele vinho e tinha gostado, a gente já tinha experimentado aqueles pratos, a gente sempre comia os mesmos pratos, mas na hora de combinar não deu certo. O que aconteceu ali? O álcool do vinho, lembra? Era um vinho de 14% de álcool. Intensificou a pimenta da comida. Sem falar no tanino, né? A uva Taná é uma uva que tem taninos muito altos. E os taninos já não combinam muito bem com pimentas, pratos apimentados, muito menos com ovo. Então, a combinação ali não ficou legal. Hoje,
já tendo todo o meu conhecimento, eu sei que a gente deveria ter usado um outro vinho para essa situação, sabendo que a gente teria ali uma comida apimentada, uma comida com diversos condimentos. Então eu usaria talvez um vinho branco da uva Riesling ou um Gewürztraminer, talvez até um vinho meio seco, com um açuquinha residual, assim, para dar uma amenizada nessa pimenta. Mas é aquela coisa, né? Vivendo e aprendendo. Um dia eu aprendi, nem sempre a sua comida preferida vai funcionar com o seu vinho preferido ou com o vinho que você quer abrir naquele dia. Principalmente se a gente estiver falando de um vinho que tem álcool alto e tanino alto. Se a gente pegar vinhos aí, né, que muitos brasileiros gostam muito, vinhos da uva Taná, do Uruguai, mas principalmente vinhos de Malbec, se a gente pensa no Malbec argentino, são vinhos que eles não são fáceis de harmonizar e são vinhos que, se você fizer uma harmonização errada, que foi o meu caso, você provavelmente vai errar e você vai errar feio. Não são vinhos que vão combinar com qualquer comida, então a gente precisa ter um cuidado extra aqui. Uma coisa é certa, melhor um vinho que não é aquele seu vinho preferido, mas que combina com a comida que você vai escolher ali, que você vai comer, que você escolheu para aquela noite, do que o seu vinho preferido com a comida que você quer muito comer, se você tiver uma harmonização desastrosa. Então, eu trouxe esse exemplo da minha vida para te servir de lição, mas a gente pode trocar, por exemplo, o Taná por um Malbec e a comida coreana por uma comida japonesa, que também vai ficar uma combinação desastrosa. A gente não quer isso. Lição aprendida, eu espero que você possa também aprender com o meu erro. Então anota aí. Comida apimentada vai funcionar melhor com vinhos de teor alcoólico mais baixo, de preferência e até no máximo 13% de álcool. Essa é uma informação que vai estar sempre na garrafa, uma informação obrigatória, então você consegue ter esse parâmetro. E dê preferência também para vinhos brancos, porque a combinação de pimenta com tanino não tende a funcionar muito bem. A dica extra é você usar um vinho que ele tenha algum açuquinha residual ali, que ele seja levemente doce. Não estou falando para você usar um vinho suave, mas usar, por exemplo, um vinho meio seco, ou talvez um vinho seco que tenha ali algum arominha doce, alguma coisa. Esse gosto doce vai contrastar super bem com a pimenta do prato. E me conta aqui se já aconteceu com você alguma história parecida, desastrosa, de você errar feio na harmonização de vinho, ou mesmo errar ali na escolha do vinho para uma situação. Me conta nos comentários que eu não quero passar vergonha sozinha. E se você é a pessoa que já achou algum dia na vida que a harmonização pudesse ser frescura ou que não impactasse tanto assim, recentemente eu fiz um vídeo bem legal falando sobre a harmonização de peixes. Será que a gente só pode combinar peixes em geral com vinhos brancos? Sabe aquela frase, peixe com vinho branco, carne com vinho tinto? Não deixa de conferir esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui no final. E dá o seu like nesse vídeo aqui e não deixa de se inscrever no canal também para receber todas as nossas novidades. Eu te vejo no próximo vídeo.